Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, falando do capítulo, continuando nosso capítulo que fala sobre os povos e culturas nas terras banhadas pelo mar Mediterrâneo. Então hoje a gente vai falar sobre o Império Bizantino e também sobre o Islamismo. Começando sobre o Império Bizantino. Quando nós estudamos a parte de Roma, que na fase final do Império Romano, um dos imperadores, na tentativa de prolongar o Império, ele dividiu o Império Romano em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O do Ocidente caiu, em 476, e sobrou o Império Romano do Oriente, que posteriormente também ficou conhecido como Império Bizantino. Esse império ele tinha como capital a cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Essa cidade ela era um importante centro de passagem, então ela funcionava muito bem a questão do comércio, ela ficava na ligação entre a Ásia e a Europa. Então as relações comerciais nessa região ela era muito grande, ela era um grande atrativo comercial. E era um local, de certa forma, também protegida contra as chamadas invasões bárbaras que acabaram levando ao fim o Império Romano do Ocidente. Lá nessa região do Império Bizantino, a gente vai ter um império caracterizado como uma forma de governo que ficou conhecido como Cesaropapismo, aonde o imperador ele assumia, além das funções de chefe político, chefe do exército, ele que mandava, ele também tinha o poder de comandar a igreja. Então ele era o chefe político e religioso. Ele era o César, que representava o poder político, e o papismo vem da questão do Papa, do poder religioso. Dentro do Império Bizantino, a gente vai destacar aqui o governo de Justiniano. Ele foi o principal imperador desse grande império, que durou vários e vários séculos, mas o Justiniano vai se destacar. É durante o governo dele que vai ter o auge. Ele vai expandir uma conquista territorial muito grande. Ele lançou uma ideia de tentar recuperar o antigo Império Romano do Ocidente. Então ele começa uma fase de expansão territorial para fazer isso. Ele consegue chegar até a Península Itálica, sede do Império Romano, na cidade de Roma. Chega à Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, mais o norte da África. Mas ele não consegue restabelecer o império em si como ele queria. Durante o governo dele, a gente tem um grande feito também, que é a questão do direito. Talvez a principal contribuição aqui que a gente vai destacar do Império Bizantino seja a questão do direito que eles vão estabelecer. Ele vai fazer uma compilação de direitos do direito romano, vai reunir todas as leis que tinham sido criadas durante o Império Romano desde o século II em um documento chamado Corpus Juris Civilis, que esse documento, de certa forma, Código Civil aqui estabelecido, ele serve até os dias atuais para basear boa parte das leis que existem na maior parte dos mundos, maior parte dos países, desculpa. A maior parte dos países seguem leis que ainda se baseiam nesse corpus juris civilis criado lá no Império Bizantino. Tinha outras questões, poderes limitados do imperador, privilégios da igreja e para a nobreza, marginalização dos colonos e escravos. Essa questão dos privilégios e a marginalização de colonos e escravos é um dos pontos que vai basear a questão do feudalismo que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Burocracia centralizada, gastos militares, impostos. Com o passar do tempo, o governo passou a enfrentar uma série de problemas. A questão da burocracia, dos gastos com as guerras, os impostos para sustentar as guerras, fez com que parte da população se revoltasse. Então, o principal movimento de revolta que a gente vai destacar aqui foi a revolta conhecida como Revolta de Nica, aonde a população pobre se revoltou durante uma corrida de cavalo, aonde surgiu uma dúvida de quem era o vencedor, se era o lado A ou o lado B. E aí eles saíram quebrando tudo pelas ruas, aproveitaram aquele momento da corrida para fazer um momento de insatisfação contra o que estava acontecendo. Outras coisas para a gente destacar aqui é que vai surgir um conflito entre a Igreja Católica e o imperador, a influência dos valores orientais. A gente tem aqui o surgimento das chamadas heresias. Vai surgir dois movimentos aqui que vai gerar esse conflito. O primeiro é conhecido como monofiscismo.
é a negação da santidade da Santíssima Trindade. Segundo o que se acreditava, Cristo teria apenas a natureza divina e não a natureza humana, como a gente escuta na questão da Igreja Católica. Jesus veio na figura humana, enviado por Deus para a Terra. Eles acreditavam apenas na figura divina, então ele não teria vindo na forma de humano. E o outro ponto de conflito é a questão da iconoclastia. Lá, quem controlava a confecção dos santos, da imagem dos santos, eram os padres. Então os padres faziam as imagens dos santos e eles revendiam ficando assim com o dinheiro. O imperador, ele queria se apossar desse dinheiro que os padres ficavam. Então, como ele não conseguiu proibir a produção da imagem dos santos pelos padres, ele mandou destruir as imagens. Então, ele proibiu o culto às imagens dos santos. Não porque ele não acreditava nos santos, mas o objetivo era a questão financeira, conseguir, na verdade, o dinheiro. E o maior momento de tensão que a gente tem aqui, lá no Império Bizantino, ficou conhecido como Cisma do Oriente. Foi uma briga que surgiu no ano de 1054, e dessa briga vai se dividir a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que a gente conhece como Igreja Católica, e lá no Império Bizantino vai surgir a Igreja Cristã Ortodoxa, que vai ter o patriarca de Constantinopla como líder. O Papa é o chefe da Igreja Católica e o patriarca de Constantinopla é o chefe da Igreja Cristã Ortodoxa. Então a cisma quer dizer divisão, foi a divisão da Igreja Católica surgindo essas duas partes aqui da Igreja. E aqui a fase final é a queda do Império Romano. Ela vai se dar no ano de 1453, então cerca de quase 1000 anos depois do Império Romano do Ocidente. O Império Bizantino ele vai ser conquistado pelos chamados turcos otomanos, grupo que já tinha se convertido ao islamismo, e essa tomada de Constantinopla marca também o fim da Idade Média e o início da chamada Idade Moderna. Então acaba-se o Império Bizantino, chegando ao fim a grande duração do Império Romano, seja o Ocidente ou o Oriente. A segunda partezinha aqui que a gente tem é falando sobre os árabes, falando sobre os muçulmanos em si. Os árabes, gente, é o povo que vivia na chamada Península Arábica, uma região que está localizado em uma região de clima seco, desértica, pouca chuva e que a população estava adaptada a esse estilo de vida. Lá na região da Arábia, a gente pode dividir a população que vivia na região em duas tribos diferentes. Tinha a dos beduínos, que era um grupo nômade dedicado a viver no deserto, com saques, a questão das caravanas de comércio. Então eram grupos que viviam vagando pelos desertos da região. Estavam muito adaptados, principalmente utilizando o camelo. E tinha um outro grupo que era chamado as tribos urbanas, que esse tribo era a população que vivia mais próximo da região do Mar Vermelho, ao sul da Península Arábica, e eles se dedicavam ao comércio, à agricultura e viviam principalmente nas cidades de Meca e Atreb. Meca sendo a principal cidade, ela era o principal centro comercial e religioso. Ela era uma cidade de passagem, onde todos os produtos passavam por essa região que seriam vendidos. E Meca era um centro religioso. O povo árabe dessa época ele era um povo politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, na verdade centenas de deuses. Na cidade de Meca estava localizado o que era conhecido como Kaaba, que é o cubo. Era o local onde os árabes colocavam as imagens dos seus deuses. Então lá ficavam depositadas as centenas de imagens dos deuses que eles acreditavam. E ele era considerado um local sagrado porque nessa região também estava guardado o que era conhecido como Pedra Negra, que é um pedaço de meteorito que está lá na região, que segundo o que eles acreditam era uma pedra que era branca e ficou preta por causa da maldade dos seres humanos. Essa região ela era governada por uma tribo chamada de Coraixitas, que é essa região aqui, ó. Aqui está a Kaaba, o cubo, onde está localizado lá a Pedra Negra. E aqui é onde os muçulmanos hoje em dia vão para fazer sua peregrinação. Então, a religião muçulmana ela vai ter origem nessa região da Península Arábica com um homem chamado Maomé.
Maomé, ele era um comerciante que vivia de cidade em cidade vendendo seus produtos, e nessas viagens ele teve contato com as religiões monoteístas. Então ele teve contato com o judaísmo, ele teve contato com o cristianismo, e ele conheceu um pouco dessas religiões. Ele volta para a sua cidade, e aí ele começa a dar origem ao que ficou conhecido, ao que vai surgir a nova religião, que é o islamismo, que os seus seguidores vão ser os muçulmanos. Então aqui, o profeta segue a linhagem de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. E, segundo a tradição, a religião muçulmana ela vai começar com o que ficou conhecido como a revelação. Foi quando a imagem do arcanjo Gabriel apareceu para o Maomé, e nessa aparição ele fez a revelação para Maomé que o único Deus que existia era um Deus chamado Alá, e que Maomé era o profeta desse Deus. Ele seria o responsável por passar os ensinamentos desse Deus. Então aí tem início a pregação de Maomé com a nova religião, que ficou conhecido aí como islamismo. Islã significa submissão a Alá, submissão ao Deus Alá. E o princípio básico, todo mundo que é muçulmano tem que seguir alguns princípios, que é chamados princípios básicos. Todo mundo que segue essa religião tem que seguir esses 5 princípios aqui. Acreditar que Alá é o único Deus que existe e Maomé é o profeta. Segundo a visão islâmica, Jesus, por exemplo, ele não é o filho de Deus. Segundo o que eles acreditam, Jesus é um profeta e não filho de Deus. Alá é que é o Deus que eles acreditam, e Maomé é o principal profeta. Tem o outro princípio. Todo mundo que segue essa religião tem que fazer 5 orações diárias. Tem as horas estabelecidas e as pessoas têm que parar o que estão fazendo para fazer essas orações. Todo mundo tem que fazer a oração virado para a cidade de Meca. Então ela está aqui no Brasil, ela tem que se localizar, saber a direção para onde fica localizada a cidade de Meca e se ajoelhar virado para essa direção para fazer suas orações. Tem que dar esmola aos pobres, tem que fazer o jejum durante o mês do Ramadã. Ramadã é o mês sagrado para eles. Durante um mês eles fazem o jejum. Eles ficam sem comer e sem beber água, do nascer do sol até o pôr do sol. Todo mundo que é muçulmano tem que fazer esse jejum. E tem que ir pelo menos uma vez a Meca se tiver condições financeiras. Se você tiver dinheiro, você tem que ir visitar a cidade pelo menos uma vez na vida, que é a cidade sagrada. Os seguidores do islamismo, eles seguem como livro sagrado o Corão ou Alcorão. Esse aqui seriam os ensinamentos que Maomé ditou para os seus seguidores como eles deveriam seguir, como eles deveriam viver. O início da questão muçulmana, para eles, a contagem do tempo por legenda dos calendários é diferente da nossa. Quando Maomé começa a pregar a sua nova fé no islamismo, ele estava na cidade de Meca, que era governada pelos Coraixitas. E aí, quando ele começa as suas pregações, ele acaba sendo expulso. Maomé tem que fugir de Meca para a cidade de Medina, que é Yatreb. Medina significa a cidade do profeta. A fuga de Maomé de Meca para Medina marca o início da contagem do tempo para os muçulmanos. É o início do calendário deles. A população passou a ser obrigada a ser convertida para essa nova religião. E uma das formas que eles utilizaram para expandir seu território e sua fé foi a jihad, o esforço coletivo, que também muitas vezes é chamado de guerra santa. Eles lutavam para converter as pessoas para essa nova religião. Hoje em dia, os seguidores do islamismo, muitas vezes eles são associados à questão do terrorismo. Muitas vezes prega-se que eles são maus. Mas na verdade a religião em si prega a paz. O problema são alguns seguidores que são radicais e que fazem coisas erradas. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.